Olá pessoas, tudo supimpa? Então, no vídeo de hoje a gente vai ver aqui numa planilha como a gente pode montar passo a passo a nossa rock. Então a gente vai tentar entender primeiro manualmente como montar ela, para depois de compreendido essa etapa, a gente conseguir montar um código que faça isso automaticamente para a gente. Certo, então agora a gente vai tentar entender como que a gente monta a rock. Para isso eu preparei aqui o sheet com alguns dados já, então a gente tem aqui algumas medidas, que eu já coloquei em ordem crescente para facilitar a nossa análise. Tem alguns rótulos, sendo 0, o rótulo para classe negativa, e um rótulo para classe positiva. Daqui eu criei uma tabela, onde eu botei o TH, que seria uma abreviação para threshold, ou seja, nosso limiar que a gente vai estar variando. E aqui as medidas que a gente vai precisar tirar para montar a nossa rock. Caso verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, verdadeiro negativo, e as porcentagens que a gente vai colocar nos eixos da rock. Aqui daí do lado está a colinha, que seria as equações que a gente usa para calcular essas duas expressões aqui de verdadeiro positivo e falso positivo, a porcentagem delas. Note que no threshold, o que eu fiz? Eu peguei aqui todos os dados, coloquei eles aqui, ó, e coloquei na parte inferior um valor a mais, ou seja, eu coloquei menos uma unidade, para a gente começar fora dos nossos dados. Na parte superior, eu também peguei e coloquei um valor a mais, o 4.5 no caso, 4.25, para a gente, quando terminar também fora dos nossos dados, o varrer do nosso limiar, né? Então, aqui, para a gente olhar como classificar o verdadeiro positivo, note que o verdadeiro positivo é o que está à direita. Então, para estar à direita do nosso limiar, o valor que a gente está olhando tem que ser maior ou igual ao threshold. Por que eu coloquei esse igual? Para ele pegar justamente se o threshold cair naquele valor dos dados, para ele contar o valor também. E note que se eu contei esse valor aqui no verdadeiro positivo, se eu for ver em verdadeiro positivo aqui, olha, na porcentagem de verdadeiro positivo, eu tenho verdadeiro positivo em cima, embaixo, e eu tenho falso negativo aqui embaixo. Então, se eu contei o valor que está no limiar no verdadeiro positivo, eu não posso contar esse valor no falso negativo de novo, porque senão eu teria contando ele duas vezes. Por isso que o falso negativo ele está à esquerda, ou seja, ele é menor do que o nosso threshold, e perceba que ele não é includente, ele não inclui o valor do threshold, ele não tem o igual. Senão eu estaria contando duas vezes esse mesmo valor na expressão. Da mesma forma, eu fiz aqui no falso positivo. Então, note que para o falso positivo, ele é basicamente alguém que está do lado direito do threshold, mas ele pertence à classe negativa. Então, o valor é maior ou igual ao threshold, porém, como aqui na porcentagem de falso positivo eu considero em cima e embaixo, e depois eu considero verdadeiro negativo, no verdadeiro negativo, eu coloquei apenas menor do que o threshold, ao invés de colocar o sinal de igual também, para não contar duas vezes esse mesmo valor. Então, feito essas análises, agora a gente vai analisar aqui caso a caso. Imaginando para montar a primeira parte do verdadeiro positivo. O verdadeiro positivo seria tudo que está à direita do meu limiar, ou seja, o valor é maior do que o limiar, e o rótulo dele é igual a 1. Se eu tiver o nosso limiar como menos 6,86, tudo que for maior que ele e ainda for igual a 1, ou seja, basicamente eu vou olhar aqui nesse rótulo e vou olhar as linhas abaixo desse limiar e contar quantos números tem, vou colocar aqui para ser a nossa quantidade de verdadeiro positivo. Então, aqui no menos 6,16 eu tenho 5. Se eu descer para o próximo, eu vou continuar tendo 5. No próximo, ainda 5. E vai ainda assim até chegar aqui no 0,2, que eu perdi um dos 1s aqui, no 0,3. Então, eu tenho apenas 4. Tenho esse aqui, 1, 2, 3, 4. E quando eu for para o 0,3, eu perdi novamente esse outro 1 aqui. Então, eu vou ter ainda, abaixo desse valor aqui, eu tenho apenas 1, 2, 3. Eu vou continuar tendo esses 3 valores até chegar no 3. Quando chegar no 3, perceba que eu perdi mais um 1 aqui. Então, abaixo desse, contando esse valor e abaixo desse valor, eu tenho apenas 2. E assim por diante até chegar aqui, quando eu zero a quantidade de verdadeiro positivo que eu estava contando. Agora, em verdadeiro negativo, vão ser aqueles valores que estão à esquerda do meu limiar, e eles estão classificados como 0. A esquerda, então, seria quando você está acima aqui de um certo limiar, ou seja, menor do que ele. Então, se o limiar for 0,28, eu estou à esquerda dele, seriam as linhas que estão aqui acima, vou ver se tem um rótulo 0 e vou contar elas. Tem a primeira contabilização aqui no limiar menos 4,45, pois a gente está aqui nessa linha, a gente não vai contar ela, perceba que não tem o sinal de igual, mas a gente conta a linha de cima, então tem o valor 1. Quando a gente descer para 0,3, perceba que vai ter o valor 2 já.
que ele vai estar considerando esse e esse daqui. E assim por diante ele vai fazer até chegar no valor 5. Da mesma forma, de forma análoga, aqui a gente calcula o falso positivo e o falso negativo. O falso positivo, no caso, a gente vai analisar tudo que está à direita do limiar. E o rótulo dele, como ele é um falso positivo, ele foi classificado como positivo, porém ele era negativo, então o rótulo tem que ser negativo. A gente começa com 5, porque a gente vai ter aqui o valor 1, 2, 3, 4 e 5. E quando a gente descer o limiar para cá, a gente está contabilizando, aqui é o igual, então a gente vai ter ainda o 5. Quando a gente descer para o 0,45, a gente perdeu esse camarada daqui, então a gente vai ter apenas 1, 2, 3 e 4. E assim por diante até a gente chegar aqui e zerar a quantidade de falsos positivos. Em relação ao falso negativo, a gente vai pegar tudo que está à esquerda do nosso limiar. Ou seja, se eu tivesse o 0,28, por exemplo, a gente olharia para as linhas de cima. A gente não vai incluir, ou seja, não tem sinal de igual aqui. E um falso negativo, alguém que foi classificado como negativo, mas ele era positivo. Então o rótulo que a gente vai estar olhando é o rótulo 1. Então a gente começa inicialmente com 0. A gente vai ter a primeira contabilização, a gente vai ter lá em menos 0,22. Vamos ter que entender por que a gente teve a primeira contabilização aqui. Então, a gente chegou em 0,22. A gente não vai contabilizar essa linha aqui porque não é inclusivo, não tem sinal de igual. Mas a gente tem aqui em cima o primeiro valor 1. E quando a gente desce para 0,3, a gente vai ter 1, 2 já. Então, tem o valor 2 aqui. E assim por diante até chegar no valor 5. E para calcular a porcentagem, basta aplicar a fórmula e a gente vai chegar nesses valores daqui. Então agora a próxima etapa seria a gente implementar de fato, agora entendido como a gente faz o passo a passo para montar essa tabela, seria fazer o código em Python para implementar a nossa ROC. Então bora lá?